Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e hoje nós vamos falar sobre o retorno às atividades físicas após a infecção pelo novo coronavírus. E para nos explicar mais sobre essa temática tão importante, eu recebo no programa de hoje o Dr. Marcelo Leitão, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e um dos formuladores de uma diretriz que visa justamente orientar sobre esse retorno à prática esportiva. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês, ajudando a esclarecer alguns pontos importantes nessa questão aí que realmente precisa ser divulgada para a população como um todo. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse falando para o nosso público quais são as recomendações que fazem parte dessa diretriz, né, que tem aí como intuito orientar as pessoas que já foram infectadas pelo novo coronavírus na volta, né, e no retorno às atividades esportivas. Amanda, na verdade eu acho que a informação talvez mais importante que a gente tem procurado passar para as pessoas que foram infectadas é que elas entendam que essa infecção ela pode trazer algumas repercussões para o organismo como um todo, e em especial para o sistema respiratório e para o sistema cardiovascular, e muitas vezes essas situações podem aparecer mesmo em pessoas que tiveram uma infecção leve, uma infecção com poucos sintomas. Então, a recomendação ou a mensagem principal para o público é: você quer recomeçar as atividades físicas, você teve Covid-19, procure o seu médico de confiança, se possível um médico que tenha experiência na área de medicina do exercício e do esporte, para poder dar as orientações adequadas a você. Essa diretriz que nós escrevemos em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi publicada no final de 2020, ela traz algumas recomendações já do ponto de vista um pouco mais técnico e que são voltadas aí sim para o médico que muitas vezes vai receber o paciente que teve a Covid-19, para que esse médico possa fazer a investigação, os exames apropriados de acordo com as características que aquele paciente apresenta. Mas aí já são informações mais de natureza técnica que eu acho que cabe muito mais serem repassadas ao profissional médico que vai fazer esse atendimento. Ao público em geral, a mensagem mais importante é ter essa percepção de que teve Covid-19, é possível que tenha havido algum acometimento do coração, do sistema respiratório, então a busca de uma orientação médica ela é importante para que você possa retomar suas atividades físicas. Doutor, o senhor citou uma questão bem interessante, eu gostaria até que o senhor reforçasse para o nosso público, né? Que às vezes as pessoas elas têm a impressão de que só aqueles pacientes que tiveram casos graves de Covid-19, né, precisam de um acompanhamento médico, precisam ter atenção para a saúde. E o senhor falou que esse cuidado precisa se estender também às pessoas que tiveram a forma leve da doença. Então, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais, né, como o senhor já falou um pouquinho, das repercussões que a Covid-19 pode, né, acabar aí deixando no organismo das pessoas e da importância de procurar ajuda médica mesmo depois que você já foi curado, já enfrentou a infecção. Pois é, então uma questão que a gente tem que compreender sempre é que nós estamos lidando com uma situação nova para a qual nós temos muito pouca informação ainda. Por mais que a Covid-19 já esteja aí conosco há mais ou menos um ano, isso é muito pouco tempo do ponto de vista de ciência, do ponto de vista de compreensão e de obtenção de dados mais consistentes para que a gente possa realmente ter uma compreensão mais apropriada da doença, das suas repercussões. Então, uma das coisas que a gente chama atenção quando a gente publica essa diretriz que foi mencionada anteriormente é que nós chamamos a atenção de que possivelmente nós vamos ter que fazer algumas revisões e atualizações dessas recomendações em função de novas informações que vão sendo obtidas. E essas mudanças, elas são mudanças que podem trazer
orientações distintas para o profissional médico do ponto de vista de que exames devem ser feitos, que exames podem ser evitados, e talvez a gente possa mais adiante ser um pouco mais, vamos dizer assim, liberal do ponto de vista de quem é que precisa efetivamente fazer a avaliação ou não. Há uma grande discussão quando se fala em, puxa, você vai pedir para todo mundo que teve Covid buscar uma orientação médica e essa pessoa não vai fazer exercício enquanto ela não tiver essa orientação médica. E isso, às vezes, pode ser uma orientação que acabe estimulando a pessoa, então, a não começar a fazer exercício ou a não retomar os seus exercícios. Eu acho que para aquelas pessoas que já faziam exercício e que vão retomar, são pessoas que, em geral, já têm uma preocupação maior com a sua saúde e que já tinham esse hábito do exercício e que vão compreender a importância de buscar uma orientação para fazer esse exercício, essa retomada do exercício de forma adequada. As pessoas que não faziam exercício, querem começar exercício, mesmo sem ter exame, há recomendações, de novo, da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e da Sociedade de Cardiologia, que dizem que é importante uma avaliação médica para o início de uma prática de exercício, especialmente quando esse exercício deve ser mais intenso, moderado ou intenso. Agora, respondendo ao que você me perguntou sobre as repercussões, existe um percentual de pessoas que, quando têm infecções virais, e isso não é exclusivo da Covid-19, isso pode acontecer em outras infecções virais, mas na Covid-19, algumas informações que começaram a aparecer ao longo dos meses de junho, julho, agosto, sugeriam a possibilidade de que uma quantidade elevada de pessoas que foram acometidas pela Covid-19 poderiam ter uma inflamação do músculo cardíaco, que a gente chama de miocardite. E nós sabemos que a miocardite é uma situação que, quando está presente e o indivíduo faz exercício físico, e principalmente exercício mais intenso, que isso pode deflagrar alguns problemas, como algumas alterações do ritmo de batimento do coração, a gente chama de arritmias cardíacas, que às vezes podem ser intensas, que podem ser graves e que podem, inclusive, levar o indivíduo a uma morte súbita. Então, quando nós temos uma situação em que a gente ainda não conhece muito bem qual é o comportamento da doença, mas nós sabemos que pessoas eventualmente podem ter uma manifestação potencialmente séria, inclusive potencialmente letal, e a gente ainda não tem muita informação, talvez a gente tenha que pecar por excesso no início para que a gente possa depois ir reavaliando e readequando essas informações. Então, é mais ou menos essa situação que a gente tem. O principal, a grande preocupação que a gente tem nesses indivíduos é, eventualmente, a possibilidade de ter essa inflamação do músculo cardíaco, chamada miocardite, que pode levar a essas repercussões mais sérias. A gente não quer, com isso, criar nenhum tipo de situação de paranoia ou criar uma situação de que as pessoas fiquem extremamente preocupadas. A gente ainda não sabe exatamente qual é o percentual de pessoas que tem isso, os dados estão aparecendo e a gente vai readequando isso, mas a gente não tem essa informação mais consistente. Volto a dizer, é muito mais prudente pecar um pouquinho por excesso do que pecar por falta. Doutor, no início da nossa conversa, né, quando nós citamos a diretriz, o senhor falou que tem algumas partes um pouco mais técnicas, né, de orientação aos médicos que vão acompanhar e receber esses pacientes que já foram infectados pela Covid-19. Gostaria que, se o senhor pudesse explicar, né, para o nosso público também, até para os médicos que eventualmente estão nos acompanhando, né, de quais seriam esses exames que poderiam ser feitos aí na tentativa de acompanhar esse paciente que já teve a Covid-19 e que quer retomar as atividades físicas ou até mesmo quer começar a fazer algum tipo de prática esportiva. Bom, então a diretriz, primeiro ela classifica as pessoas que foram acometidas pela Covid-19 em grau de intensidade da evolução clínica. Então, aquelas pessoas que tiveram a forma leve, que elas tiveram lá uma manifestação como uma febre, uma eventual dor de garganta, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, mas que ficaram em casa, que não precisaram ser nem atendidas a nível hospitalar e nem internadas, que não tiveram necessidade de utilização de oxigênio e que aquela informação que a gente chama
da oximetria, que mostra a saturação da oxigenação do sangue, a oxihemoglobina, que não caiu. Então, pessoas que tiveram essa forma mais leve, é um tipo de abordagem. Para as pessoas que tiveram a forma moderada, em que eventualmente precisaram fazer um atendimento hospitalar, até tiveram que fazer uma internação, precisaram usar oxigênio, essa é a segunda, que é a forma moderada, e a forma grave é a forma das pessoas que precisaram de intubação, que precisaram ir para a UTI, que tiveram complicações mais severas. Então, essa é a primeira maneira de a gente classificar os indivíduos de acordo com o grau de acometimento da Covid-19. A segunda coisa que tem que ser levada em consideração, e que a diretriz aborda, é qual é o nível de envolvimento com a atividade esportiva do indivíduo. Se ele é um indivíduo que faz atividade recreacional, ou seja, ele faz exercício para a saúde, ele não se envolve com atividade de alta intensidade, ele não faz um treinamento buscando alta performance, esse indivíduo ele tem uma situação. Nós temos os chamados atletas recreativos atletas competitivos que já têm um nível de envolvimento mais elevado com a atividade física, que buscam já um treinamento mais sistemático, que querem melhorar a performance. E temos os atletas profissionais, que são pessoas que têm todas as características do atleta competitivo, mas que ainda, além disso, têm na atividade física, muitas vezes, a sua forma de sustento, precisam sempre estar evoluindo do ponto de vista de performance, se envolvem sistematicamente com competição. Então, essas três situações também elas ajudam a gente a diferenciar quais os exames que vão ser feitos de acordo com essa situação. Se ele é um atleta competitivo, se ele é um atleta profissional, se ele é um indivíduo que faz exercício recreativo, e se a Covid-19 foi leve, moderada ou severa. E de acordo com essas duas informações, aí tem um fluxo que vai passar por exames de sangue. Um exame de sangue importante para avaliação da Covid é a dosagem de uma proteína chamada troponina, que ajuda a avaliar se houve comprometimento do músculo cardíaco nesse indivíduo. Eles podem passar por exames como o eletrocardiograma, que é sempre um exame mais básico, mas que pode ser extremamente útil para avaliar e dar informações subsequentes nessa avaliação. Eles podem ser submetidos a um teste de esforço, a uma avaliação com um ecocardiograma e, eventualmente, até chegar à necessidade de fazer uma ressonância magnética cardíaca para poder avaliar melhor esse indivíduo e, eventualmente, até outros exames cardiológicos que não são tão frequentes nesse contexto, mas que, dependendo do que se apresente dentro da avaliação que é feita, podem, eventualmente, ser necessários. Doutor, nós sabemos que tem algumas pessoas que fazem parte, né, do grupo de risco da Covid-19, que são pessoas que têm diabetes, obesidade, pressão alta. No caso desses pacientes, né, no caso de já, né, ter sido infectado e nessa relação com a retomada das atividades físicas, esses pacientes, eles precisam de algum tipo de cuidado especial? Neste caso, o senhor indicaria então esse acompanhamento médico como algo obrigatório na retomada das atividades? Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa parte para o nosso público também. Bom, então aí a gente volta um pouquinho antes da Covid, a gente vai acabar se baseando numa outra diretriz da Sociedade Brasileira de Medicina, Exercício, Hipótese e Cardiologia, que eu já mencionei recentemente, que fala sobre a avaliação médica, chamada avaliação pré-participação para a prática de atividade física. E aí, nessa diretriz, nós colocamos muito claramente que pessoas que já têm alguma situação de risco cardiovascular, como diabetes, como hipertensão, como obesidade, dependendo da faixa de idade que essas pessoas tenham, elas devem fazer uma avaliação, e essa avaliação, de novo, vai depender das características que são encontradas no exame físico inicial, para que se veja quais são as necessidades de investigação subsequente, com um eletrocardiograma, com um teste de esforço ou, eventualmente, com outros exames na área clínico-cardiológica. Então, quando nós temos um indivíduo que tem essas características e que já era fisicamente ativo, provavelmente ele já tinha feito uma avaliação anterior seguindo essas recomendações. Então, aí a gente insere as orientações da Covid e, muitas vezes, a gente tem pessoas que tinham feito uma avaliação antes da Covid, relativamente recente, 3, 4 meses antes,
e que quando pegam a Covid tem que atualizar algumas dessas informações. E para aquele indivíduo que vai começar o exercício após a Covid, então que não tinha feito essa avaliação independente da Covid, aí também a gente tem que levar em consideração esses aspectos que estão nessa outra diretriz e juntar as informações das duas diretrizes para que se possa fazer a orientação e a avaliação mais apropriada. Doutor, no caso das pessoas que já foram infectadas e que hoje estão curadas da Covid-19 e que não buscaram nenhum tipo de acompanhamento médico e já retomaram as atividades físicas, existe algum tipo de sinal que pode servir de alerta para que essa pessoa busque a ajuda de um médico ou até para que acenda aquela preocupação de eu tive Covid, não fiz um acompanhamento? Tem algum sinal físico que se pode perceber na prática esportiva e que pode aí servir como realmente acender aquela luzinha na cabeça da pessoa de que não, eu preciso de um acompanhamento, preciso fazer um exame, enfim? Então, é muito importante essa pergunta porque ela vai dar uma outra situação que também está presente na Covid-19 e que foi observada nas infecções que aconteceram pelo outro coronavírus, pela SARS-CoV, a questão de talvez uns 12, 15 anos atrás. Há relatos de pessoas que tiveram manifestações respiratórias ou cardiológicas tardias, 3, 4, 6 meses após a infecção. Então, mesmo para quem faz essa avaliação que a gente está recomendando, ou para alguém que, como você mencionou, já retomou os exercícios, não fez nenhuma avaliação e aparentemente está indo bem, os sinais de alerta que devem ser levados em consideração são principalmente dor no tórax, dor no peito, seja fazendo exercício, seja em repouso, que não se relacione a movimentos da respiração. Tá? Então, esse é um sinal de alerta. Palpitações, então o batimento do coração sem um ritmo adequado, uma irregularidade de ritmo ou uma aceleração súbita dos batimentos, esse é um outro sinal de alerta que deve ser levado em consideração. Um cansaço desproporcional, então o indivíduo vinha fazendo uma atividade de um determinado nível com uma certa facilidade, então, por exemplo, fazia uma corrida na esteira a 9 km por hora, por exemplo. Isso pode ser em qualquer intensidade. E ele estava bem, estava se sentindo tranquilo correndo a essa velocidade, e de repente ele começa a perceber que ele não consegue mais correr a 9 km por hora, que ele começa a ter um cansaço excessivo, uma falta de ar. Então, esse é um outro sinal de alerta para que a pessoa busque orientação médica. Eu acho que esses são os 3 principais sinais. Doutor, pegando um pouco da experiência do senhor aí com relação à medicina do esporte, já é possível fazer algum tipo de avaliação ou de relação levando em conta o processo de recuperação das pessoas após a infecção pela Covid-19? Aquelas pessoas que antes de se infectarem, que praticavam exercícios físicos, que eram ativas, elas tiveram um processo de recuperação melhor do que se comparado com as pessoas que são sedentárias? É possível estabelecer algum tipo de relação entre esse processo de recuperação para as pessoas que praticavam exercícios, que eram ativas, e para os sedentários? Existe alguma diferença? Uma outra ótima questão. A gente pode responder de forma um pouco mais clara isso se a gente for usar informações de outras infecções virais que já existem há mais tempo e para as quais nós temos mais informação de qualidade, informação consistente. E sim, nessas infecções, outras infecções virais, há relatos que mostram que indivíduos fisicamente ativos, quando contraem essas infecções, tendem a ter uma evolução mais favorável, um quadro com uma gravidade menor, às vezes o tempo, a necessidade de uso de medicação, de internamento, ela é comum nesses indivíduos quando comparados aos indivíduos sedentários. Então isso existe e essa informação para outras infecções a gente já conhece. Há alguns iniciais melhor avaliados que sugerem que esse panorama ele também existe em 19. Então tem um trabalho feito
brasileiro, chefiado pelo Dr. Carlos Eduardo Negrão, e que, por levantamento de pesquisa na internet, mostrou que indivíduos fisicamente ativos tinham uma evolução mais favorável para a Covid-19. Eu acho que a gente ainda tem pouca informação para ter a condição de oferecer um dado mais conclusivo, mas parece que sim. E se a gente usar as informações de outras infecções virais, sim, a gente tem esse tipo de correlação positiva entre exercício físico regular e melhor evolução em infecções virais, e provavelmente isso também acontece na Covid-19. Outra coisa que é importantíssima de lembrar, porque agora nós estamos aí frente à questão da discussão da vacina, e existem trabalhos também com outros tipos de vacina feitos anteriormente que mostram que pessoas fisicamente ativas, em geral, respondem de forma mais eficiente, produzem mais anticorpos quando são fisicamente ativos e são vacinados do que pessoas sedentárias. Então, esse é um outro dado interessante que correlaciona a atividade física, o benefício da atividade física e a saúde em geral. Doutor, e qual é a recomendação, né? Quanto tempo uma pessoa que já foi infectada pelo coronavírus tem que esperar para retomar a prática esportiva? Existe aí alguma recomendação? Isso tem que ser avaliado caso a caso? Eu queria saber se o senhor poderia falar para a gente de uma forma geral. Eu tive Covid e agora estou recuperada. A partir de que momento essa prática esportiva pode ser retornada? Aí também considerando, né, todos os cuidados que o senhor citou. Então, a primeira questão é, a partir do momento que a pessoa ela teve a Covid, teve o diagnóstico, e ela teve uma evolução favorável, não teve nenhuma outra manifestação, nenhum outro sintoma, 10, 12, 14 dias depois disso, ela já está liberada para retomar os exercícios e aí, de acordo com as nossas orientações, antes disso, buscar uma avaliação médica, né? Mas aí é nesse período aí que a gente considera a pessoa apta já a buscar um retorno à atividade física com essas orientações. Uma pessoa que teve um diagnóstico com exame laboratorial, mas que depois de uns 7, 8, 10 dias ela teve uma piora, ela teve uma intensificação dos sintomas, começou a ter falta de ar, então a gente em geral diz que de 10 a 14 dias depois que a sintomatologia desapareceu, que não houve nenhum dado que sugira uma complicação da Covid, aí também ela está apta a buscar essa orientação e aí a retomar as atividades físicas. Doutor, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma outra orientação para o nosso público, que a gente também ouve bastante, que é com relação ao uso de máscaras durante a prática esportiva. E aí não só falando, né, sobre as pessoas que tiveram Covid, mas para a população em geral. Então eu gostaria que o senhor falasse, né, dessa necessidade da utilização dessa proteção facial ali no momento do exercício físico, e se isso de alguma forma pode atrapalhar a performance, ou se existe algum tipo de proteção que pode ser mais adequada para o momento do esporte. Bom, a gente sabe que o uso da máscara ele traz um comprometimento para a performance do indivíduo. E quanto maior for o nível de proteção e de barreira criada pela máscara, maior vai ser esse comprometimento para a performance. Então, por exemplo, uma dessas máscaras que é utilizada nos hospitais em atendimento médico, que é a N95, que cria uma barreira muito significativa em termos de proteção, é uma máscara que traz dificuldade para a atividade física. Máscaras de tecido que são utilizadas aí no dia a dia pelas pessoas, elas trazem menor comprometimento para a performance. Mas o que a gente tem que entender primeiro é que se uma pessoa está fazendo exercício físico ao ar livre ou num ambiente de academia, respeitando todos os outros cuidados de higienização, de distanciamento, ela tem que usar a máscara, porque isso além de tudo, é uma determinação legal. Então, é importante que isso aconteça, não só pela determinação legal, mas porque é uma das maneiras que, pelo menos, se tem hoje, que se considera eficiente para reduzir a chance de transmissão do vírus num indivíduo eventualmente contaminado. Então, para fazer exercício em ambientes públicos, em academias, a pessoa tem que usar máscara. Vai ter um pouquinho de comprometimento de rendimento? Vai, mas é algo que compromete um pouco o rendimento. Se você não for um indivíduo que é atleta de alto rendimento,
o mais importante é você estar se mantendo ativo. Então não tem grandes problemas. Agora é importante lembrar que a máscara não traz nenhum risco, porque isso foi muito levantado, que podia trazer retenção de gás carbônico, isso podia trazer problemas. Isso não é verdade, não há nenhum risco das pessoas usando máscara terem problemas e comprometimento. É claro que se você pegar uma pessoa que tem uma doença respiratória importante, já tenha uma limitação importante ou cardíaca, e ela bote a máscara, às vezes isso pode ser algo que traga uma dificuldade mais intensa para ela, mas numa situação muito peculiar, mas mesmo assim pode trazer maior dificuldade, mas não traz risco de problemas. Tá? Então, use a máscara e faz exercícios. Sempre tem que lembrar que a máscara ainda perde a sua eficiência. Então, às vezes você transpira muito, tem que levar uma quantidade de mãos ser trocadas praticamente no transcorrer desse exercício. Eu vou fazer exercício dentro da minha casa, numa feira, numa bicicleta, e aí eu não tenho volta, aí eu posso fazer exercício sem a máscara? Sim, aí você pode. Mas isso é uma situação muito peculiar. Ambientes públicos, academias particulares, academias de condomínios, clubes, etc., tem que usar a máscara. Doutor Marcelo, muito obrigada pela participação no nosso programa de hoje e por trazer, explicações e alertas tão importantes para o nosso público. Amanda, foi um prazer para mim estar com vocês, a gente está sempre à disposição. Lembrando que quem quiser ter acesso a essas informações da diretriz pode encontrar isso no site da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, www.medicinadoesporte.org.br. Tá? E depois, se você quiser colocar o link aí para quem está nos assistindo, mas aí o documento, a recomendação está lá na íntegra. Como a gente falou, ele é um documento que tem um teor mais técnico, mas quem quiser ler está lá à disposição para baixar gratuitamente. E a gente está sempre, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte está sempre à inteira disposição de vocês aí para trazer esclarecimentos e possivelmente, como a gente falou, a gente deve ter algumas atualizações em breve, a gente mantém vocês informados e se for interessante a gente volta a abordar essa questão no futuro. Com certeza, já deixo aqui aberto o convite para uma nova participação. Muito obrigada, doutor Marcelo. Esse foi o Conexão Amanda. Legislativa de hoje. Obrigada, doutor. Falando aí sobre as recomendações para quem teve Covid e quer retornar para as práticas esportivas. Você pode conferir todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.